Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E vamos para mais um dia, mais um clamor. Mais uma oportunidade que nós temos. A vida é isso. A Bíblia ensina a agarrar ao máximo todas as oportunidades. Nós estamos tendo oportunidades maravilhosas. E é deixar realmente a palavra entrar, né? O Espírito Santo nos dirigir. É daí que vem todos os resultados e todas as mudanças. Vamos lá, com toda a fé. 52 dias de fé, vou perseverar, vou buscar no meu Deus. Nada vai me impedir. Eu não vou desistir do que me prometeu. Pois eu sei o que é capaz de fazer. Agindo Deus, ninguém vai me deter. Basta acreditar e se entregar. E todos os meus sonhos vão se realizar. Basta acreditar e determinar a minha vida. Deus vai restaurar. Eu vou levantar meu clamor. Vou levantar meu clamor. Vou buscar no Senhor. Como Neemias, nada vai me parar. 52 dias de fé, vou perseverar, vou buscar no meu Deus. Nada vai me impedir, eu não vou desistir do que me prometeu, pois eu sei o que é capaz de fazer. Agindo Deus, ninguém vai me deter. Basta acreditar e se entregar. Todos os meus sonhos vão se realizar. Basta acreditar e determinar a minha vida. Deus vai restaurar. Isso, diga com fé. Eu vou levantar meu clamor. Vou buscar no Senhor. A restauração da minha vida. Não importa o que vou enfrentar, vou edificar. Como Neemias, nada vai me parar. Eu vou levantar meu clamor, vou buscar no Senhor a restauração da minha vida. Não importa o que vou enfrentar, vou edificar. Como Neemias, nada vai me parar. Como Neemias, nada vai me parar. pega o teu propósito, segura ele no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, nós entramos na tua presença em oração, Senhor. Como sempre, em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdoe as nossas falhas.
perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados. Nós reconhecemos que seja por palavras, pensamentos, sentimentos, nós sempre erramos. E que a falha nunca está no Senhor. A falha sempre está em nós. Eu peço, Senhor, passa do teu sangue sobre os nossos olhos, nossos ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre nossas mentes. Abra o nosso entendimento. Nos dê, Senhor, a direção do teu Espírito. Uma mente renovada. Uma mente que pensa como o Senhor. Até porque os teus pensamentos são maiores. Os teus caminhos mais altos. E quando nós pensamos e andamos nos teus caminhos, então subimos a um nível superior. Elevamos o nosso padrão. Porque o teu padrão é alto, Senhor. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão conosco no templo, todas que estão nos acompanhando, de outras cidades, estados, países, pessoas de todos os lugares, Senhor, que têm estado conosco em cada transmissão. Eu peço, meu Deus, a maior riqueza de um homem não é aquilo que ele conquista. Sim, o novo nascimento, a renovação da sua mente, uma mente transformada, renovada, porque consequentemente os resultados aparecem. Meu Deus, as evoluções, as conquistas, até porque a tua palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Eu peço, meu Deus, abençoe todas as pessoas que vão estar conosco nessa manhã. Hoje nós abrimos, logo mais às 19h30, o nosso jejum, o terceiro jejum do propósito dos 52 dias. E eu peço, Senhor, a fé, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Essa fé é simplesmente de sentimento emocional, que muitas vezes leva muitas pessoas a falar que Jesus é lindo, maravilhoso, Deus é tremendo. Essa fé, ela é ineficaz. Porque se ela não estiver acompanhada de obras, ela é como o corpo sem o espírito, sem o fôlego. Ela está morta. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, abençoe todas as pessoas que vão estar conosco e que nós possamos sair daqui mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais, com a mente aberta, com visão, direção, revelação, discernimento. É o que eu peço, Senhor. Abençoe, eu entrego a direção de tudo ao Senhor, assuma o controle dessa reunião e de tudo que vamos realizar, pois a partir desse momento eu entrego tudo nas tuas mãos. Assuma, Espírito Santo. Amém? Quem não estava aqui conosco na segunda-feira às 19h30, porque você veio em um outro horário, passou por um outro horário, estava em um outro período. Levanta a mão, por favor, só para eu entender. Grande maioria, então. Nós estávamos... Acontece muitas vezes do sermão da manhã ser um, o da noite ser outro, tá? E às vezes a gente consegue fazer uma junção desse sermão e trazer a vocês, né, o pessoal que passou pela manhã, à noite, enfim. À noite nós estávamos falando acerca de termos um coração finalizador. O que é um coração finalizador? São pessoas que desenvolvem um coração
realmente que tem o foco na finalização, é perseverante. Existem muitas pessoas que o grande problema é que elas não são finalizadoras. Ou seja, tudo que começa não termina. Se perdem na caminhada. E eu estava no culto às 19h30, logo após o nosso clamor, né, eu estava aqui clamando na igreja, e eu me lembrei, observando uma pessoa clamar aqui dentro, e vendo toda aquela manifestação de fé, quando você manda levantar as mãos, o momento que você vai profetizar algo, o momento do clamor, e eu estava aqui observando uma pessoa que no meio da multidão ela clama diferente, né? Ela tem um posicionamento diferente. E eu trouxe essa pessoa para testemunhar, porque o que mexe com a gente é que tem uma história aí. Existe uma história de superação, uma história de restauração, de restituição e de muitas conquistas ao longo do tempo. Mas o que mexe? Depois de 20 anos, a vida abençoada, crescendo, está na mesma fé? No mesmo espírito? Conseguir manter a mesma sede? A mesma fome? Porque ao longo das nossas experiências, da nossa caminhada ao longo dos anos, nós vemos que existem muitas pessoas que a bênção pesa, se torna pesada para carregar. Muitas pessoas perdem o foco, perdem a sede, perdem a fome, ou acreditam que não é mais necessário ela fazer aquilo que ela fez para chegar até lá. Porque teve um processo para chegar lá. Teve que colocar uma força para chegar lá. E conforme as coisas vão acontecendo, o foco vai mudando. Então, a maior bênção na vida de uma pessoa não é o que ela conquista, mas o quanto a chama, a sede, a fome, a dependência de Deus tem aumentado ao longo dos anos. Porque você pode pegar uma pessoa que ela tem um ano glorioso e chega o outro ano, mudou. Um ano de conquista e começa a ter anos de retrocessos. Um ano de avanço, 2 anos de avanço e começa a ter 2, 3 anos de retrocesso. E por quê? Foco. Por que acontece isso? Foco. Por que acontece isso? Espírito muda. Então, nós falamos do coração finalizador. E se você não tiver isso, o lugar que você estiver te influencia, as pessoas que se unem a você te influenciam, te tiram do foco. O ambiente que você estiver vai te contaminar e não você influenciar. Como nós falamos ainda, se não me falha a memória, domingo, né, sobre José, sobre Daniel, como é que o Egito não entrou dentro de José, e sim José, o que estava dentro de José, influenciou o Egito. Como é que a Babilônia não entrou dentro de Daniel, e sim o que estava dentro de Daniel influenciou toda a Babilônia? Amém, pessoal? Então, deixa eu colocar esse testemunho aqui para vocês, porque grave muito bem, principalmente quem está me ouvindo aí, que não conhece a história. Tem muitas conquistas materiais aqui? Tem, só que eu não estou me focando nela, tá?
Existe um crescimento muito grande ao longo do tempo? Existe. Mas eu não estou me focando, porque não adianta a gente se focar na conquista, mas sim o que o levou a essa conquista. Quais são as atitudes que o levou e o mantém em uma vida de conquista. Esse é o ponto. Então vamos lá. Coloca aqui, por favor, o testemunho. Quantos anos faz que você está no ministério? Eu entrei em 98 para 99, 21 anos. 20 para 21 anos. Uma das maiores vitórias, está me ouvindo bem todo mundo aí atrás? Uma das maiores vitórias, se não a maior, porque ele tem muita coisa linda na vida dele. Muitas coisas lindas. Para quem não conhece a história dele, ele chegou à igreja destruído, financeiramente arrebentado, num Opala 79, devendo para agiota, para familiar, com nome sujo, 33 cheques devolvidos 2 vezes, uma situação bem difícil. Muito próximo a ele casar, estava com data de casamento marcada e ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego e aí, imagine você, prestes a casar, casa financiada. Festa arrumada, né? Um monte de compromisso assumido. Foi desafiador. Aí um dia, ele entra aqui na igreja e ele diz assim: eu quero saber o que eu posso fazer, em que eu posso ajudar, porque eu quero contribuir com a obra. Do emprego que ele foi mandado embora, fizeram um acerto com ele. E naquele acerto dava para você passar quantos meses? Uns 7, 8 meses, dava para me manter com as despesas que eu tinha, mas que eram 7, 8 meses diante de tantos sonhos e projetos que Deus abriu a minha mente para viver, né? E aí a gente estava numa campanha naquela ocasião. O que é 7, 8 meses perto dos sonhos que Deus colocou e abriu a nossa mente para viver? O que é natural muitas vezes a gente fazer? É a gente se agarrar simplesmente somente aquilo que nós olhamos hoje, o que está diante dos nossos olhos hoje. Esquecemos de olhar o que está no futuro, a grandeza, a glória que Deus tem para nós. Então começa por aí a mentalidade, a mudança da mentalidade. Porque quando você pensa pequeno, a tua vida é pequena. Quando Deus abre a tua mente, você expande a tua mente, você começa a viver a grandeza de Deus. Então vai lá, vamos lá. Era a campanha do saquetel furado, né? Porque tudo que as pessoas acumulavam, juntavam, tentavam avançar, parece que tudo que ia para um saco furado. E aí eu escutava muitas pessoas dar testemunho, dar mudanças de vida e tal, e eu queria ter uma experiência sobrenatural com Deus nessa área. E aí eu peguei aquele acerto e trouxe para a igreja e fiz o meu voto. Mas foi sobrenatural mesmo. Deu 2 semanas, eu tinha entregue meus currículos, fazia 1 mês. Deu 2 semanas, as empresas tudo me ligando para participar de processo seletivo. Aí, como o senhor falou, eu dei meu nome para todos os trabalhos que a igreja tinha, porque eu fiquei ocioso em casa, né? E aí comecei a fazer o sopão, hospital, favela, presídio. Inclusive, eu estava no presídio lá, o celular tocando. Era a empresa que eu estou hoje, faz 20 anos que eu estou nessa empresa, 20 anos, vai fazer 19 anos que eu estou nessa empresa. Fui promovido 11 vezes. 11 vezes promovido dentro da empresa. Quer dizer, um crescimento, uma evolução. A gente que acompanha a sua história, cada vez que você deu um testemunho, parecia que não tinha mais para onde ir, né? Não tinha, mas como é que vai crescer agora? Para onde mais ir? E sempre Deus surpreendendo, um ano atrás do outro. Esse ano é o ano que nós faremos proezas em Deus, né? E está sendo um ano desafiador para todos nós, né? Mas em janeiro desse ano eu fui homenageado na empresa, fui lá para a Costão de Sauípe, na Bahia, em fevereiro, março,
conquistei, fui homenageado pelo presidente, diretor, ganhei uma viagem para a Europa, para a Espanha, com 10 dias, tudo pago, foi maravilhoso, né? E eu tinha um apartamento de investimento e eu queria, como eu sou assalariado, eu queria viver mais, né, do que eu estou vivendo. Mas como a gente é assalariado, você fica pensando o que você podia fazer. Aí eu fiquei buscando em Deus o que eu poderia fazer para me tornar um dos maiores provedores do ministério, que é um sonho do meu coração. Eu tenho desejo, daqui uns 10, 15 anos, poder dar uma sossegada na vida e fazer muito mais do que eu estou fazendo hoje, e ajudar muito mais do que eu estou ajudando hoje. E aí eu comecei a estudar nesse período de pandemia, que a gente estou trabalhando em home office, estou trabalhando muitos eventos online, muita interação online, mas a gente está em casa, né? E eu comecei a fazer cursos, comprei cursos, comecei a estudar investimento, bolsas de valores, e eu estou aguardando para chegar aqui no final do ano e dizer para o senhor, meu patrimônio está quase dobrando, quase dobrando. Eu já ganhei 3, depois eu falo para o senhor, está quase dobrando. E é um momento, é um ano que nós vamos fazer proezas, né? E realmente, para mim, está sendo um ano especial. Hoje ele trabalha numa grande multinacional farmacêutica, promovido 11 vezes, tem um salário de poucos, imóveis, rancho, lancha, moto, tá uma vida. Mas nada disso entrou dentro do coração dele e dominou ele. Que ele está aqui com a mesma sede, com a mesma fome, com a mesma sede de Deus, todos os jejuns, pode vir participar do jejum nos domingos, você vai ver, quando chega no período dele, você vai ver que a voz dele sobe diferente no meio de todo mundo. O clamor dele sobe, ele tem uma forma de clamar com muita energia. Num período como este, um período de, como ele disse, não está fácil para ninguém, mas você vê que vai buscando de Deus, vai buscando direção, vai buscando visão, Deus vai dando direção, vai fazer um curso, vai fazer uma capacitação para ampliar, né? Eu posso ir além, porque eu quero poder fazer muito mais. Eu quero poder fazer muito mais. Eu tenho o desejo de ser um dos maiores provedores na obra do Senhor. Depois de 20 anos com a mesma sede, com a mesma fome, com a mesma intensidade, isso é a maior conquista. Isso é um coração finalizador. Por quê? Porque é muito fácil você se intoxicar com as bênçãos. É muito fácil. Então, 20 anos, projeto de conquista, 20 anos, propósito dos 52 dias e 20 anos de ascensão. Tem gente que é reconstrução, tem gente que é construções maiores. Porque, às vezes, a própria pessoa pode falar assim, mas eu não tenho nada que reconstruir, mas eu tenho que construir. Porque se você não estiver construindo, você vai reconstruir. Tem isso também. Se você não estiver construindo coisas novas, você vai estar reconstruindo algumas coisas. E é muito melhor a gente estar num processo de construção contínua. É verdade ou não é? Então, é você estar num processo avançando. E aí, você olha, ele vai dizer assim, não sei se eu não prestei atenção, mas ele vai dizer assim, até hoje, depois desses 20 anos, ele está num trabalho que ele começou. E ele diz aos detentos que eu tenho mais anos de cadeia do que vocês, entendeu? Porque muitos já passaram por aqui, eu já estou há 20 anos aqui com vocês, então eu tenho mais anos de presídio do que vocês aqui dentro. Então, que é uma grande bênção na vida da pessoa. Vamos lá, pode soltar. Aonde eu quero chegar com isso? Hoje, tem vários imóveis, rancho, mora numa bela casa no condomínio, conhece quantos países? Uns 14. Viaja todo ano, moto,
A moto dele tem poucas igual aqui em Rio Preto, que é um sonho, um prazer que ele tem, né? E Deus renovando a cada... esse trabalho que ele começou nessa época, trabalhando na obra do Senhor, até hoje ele trabalha, até hoje, 20 anos no presídio. E às vezes eu estou lá com o presbítero Anderson, estou lá com o diácono Roberto, e às vezes chega alguns reeducandos lá, né, todo inquieto, impaciente, às vezes até a gente brinca e fala, meu amigo, eu tenho mais dias de presídio do que você, porque já faz 20 anos que eu venho aqui todos os sábados. Então, tenha fé, fique em paz, tua vida vai mudar, se agarra aqui nos projetos, nas campanhas, que vai dar certo, né? E faz 20 anos que eu vou lá. Então, aí a gente olha, hoje tem uma vida próspera, cara realizado, uma família, 2 filhos maravilhosos, uma família, né, extraordinária. Em todas as áreas, né? Às vezes você vê pessoas, grandes empresários, realizados financeiramente, mas não tem uma esposa que o ama, não tem filhos que obedecem, que é só desgosto, né? Muitos envolvidos com coisas que trazem tristeza. Eu tenho 2 filhos lindos, com saúde, uma mulher que realmente é minha ajudadora, pais maravilhosos, meu sogro e minha sogra, um novo casal de pais que Deus me presenteou. Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Ele acabou de dar um testemunho que ele vai voltar para dizer que o patrimônio dele praticamente dobrou. Só que a maior vitória dele é você olhar, faz 20 anos que ele trabalha na obra, todas as campanhas o Tadeu entra e participa de todos os propósitos. Eu estava vendo ele clamar ali, até hoje ele clama diferente de muita gente. Depois de 20 anos, manter essa chama e esse foco, porque às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas para ele é fácil hoje. Mas por que hoje, depois de 20 anos, né, tanta coisa boa acontecendo, tanto um ano melhor do que o outro, porque todo ano ele sobe aqui para testemunhar, todo ano. Mas isso não é de graça, isso é foco. Você não perdeu o foco. Aí, ele estava aqui, talvez estava com a vida sossegada, não precisa, segunda-feira, estou trabalhando lá, estou com dinheiro na bolsa, estou aplicando na bolsa, aprendi coisa e tal. Aonde ele estava aqui? Ó. Se você tivesse olhado daqui com a visão que eu tive, quando eu comecei a profetizar, ele estava com as 2 mãos abertas, as 2, recebendo. Na hora do clamor, ele clamando. Essa é a maior bênção da vida dele. É que ele conseguiu, ele nunca perdeu o coração finalizador, nunca parou. Nunca perdeu o foco. Tem gente que, olha, eu já tive pessoas que eu atendi, falei, pessoas que começaram na época dele, e diz, cara, hoje eu olho, bispo, a vida do Tadeu e de outras pessoas na igreja, eu fico revoltado comigo, porque esses caras estão lá na frente, eu sou da época deles. E, infelizmente, muitos, mesmo tendo essa consciência, não conseguem dar sequência. Porque ficou longe, sabe? Parece que está tão distante. Então, esse é o maior tesouro. Essa é a sua grande vitória. É você conseguir manter essa chama ardendo no seu coração, esse foco, esse temor, essa dependência de Deus. Essa dependência depois de estar vivendo uma vida abençoadíssima. Viaja todo ano para fora, conhece vários países, viaja, de vez em quando pega a moto dele, sai com a esposa dele, vai desbravar. Alguns anos aí ele teve alguns sonhos que ele queria realizar, 12 mil quilômetros andando de moto aí, desbravando o mundo afora, mas está aí, 20 anos focado, 20 anos trabalhando para o Senhor, 20 anos na fé, 20 anos os sonhos se renovando, consagrando os seus planos e os seus projetos ao Senhor. 20 anos. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir a você? Eu podia dizer aqui que a maior bênção dele é o patrimônio que ele tem hoje, não é. Porque esse patrimônio é só fruto do que está dentro dele.
dessa fé que está dentro dele. E todo ano essa semente ser germinada no coração dele. Ele começa a gestar um novo sonho, um novo projeto, e todo ano filho novo. Essa é a maior bênção. Estou certo? Quando eu entrei no ministério, eu tinha uma visão muito limitada, né? Eu queria uma Brasília de carro. A gente andou a pé 13 anos. E Deus abre a nossa mente, o entendimento. E, sem demagogia, bispo, aquilo tudo que Deus nos criou para ser, aquilo tudo que Deus conquistou para a gente, eu quero viver. Eu não aceito viver menos do que isso que Deus conquistou para a gente. Então, cada ano eu oro mesmo, igual esse ano a profecia em Deus viveremos proezas, né? E eu fiquei pensando, eu fico incomodado, falo, como que eu posso viver uma proeza maior do que eu já estou vivendo, né? E aí Deus vai me dando ideia, vai abrindo a minha mente, faz isso, faz aquilo, estuda isso, mexe com aquilo, vai por esse lado. E tudo que você faz depois que você ora, dá certo, né? Aí, tá dando certo para mim, as coisas estão fluindo, estão avançando. Então, tudo que você se propõe a fazer, né, eu não escuto pessoas, opiniões, eu falo com Deus, coloco nas campanhas, e porque você já vive uma experiência com Deus. Até antes de começar essa campanha dos 52 dias, eu estava falando com o Braga numa pedalada que nós fizemos, e eu disse para ele, Braga, eu tinha um dinheiro, estava preso numa instituição financeira. Eu gastei 3 vezes um volume de dinheiro montando um processo para resgatar esse dinheiro, e o perito me negava o acesso ao meu dinheiro. Aí, era o ano passado, nesses 52 dias. Aí eu peguei pela 4ª vez. Eu montei o processo, gastei tudo de novo, mas eu entrei no propósito 52 dias, de jejum, oração, e submeti de novo. Aí até a gerente da instituição falou assim, mas você vai fazer pela 4ª vez? Falei, não, agora vai dar certo. Mas é o mesmo documento. Falei, não, agora vai dar certo. As pessoas acham que é sorte, mas trocou o perito. E aí o cara que entrou lá validou e deu acesso ao meu recurso que estava lá parado, e eu peguei o dinheiro. Aí ela me ligou e falou, tem uma surpresa para te contar. Eu falei, eu já sei o que é. Foi liberado agora? Falou, foi liberado. Então, assim, é o sobrenatural, não tem como voltar para trás, né? Quem já experimentou o que é bom, não consegue ficar sem, né? Você é um homem totalmente dependente de Deus. Tudo, todas as minhas, até as viagens que a gente vai fazer, a gente sempre vem aqui, pede para o senhor orar, ungir, tudo que eu vou me propor a fazer quando nós fomos teu segundo filho, viemos aqui, pedimos oração, tudo que a gente vai se propor a fazer, a gente busca a direção de Deus. Eu e a Larissa, meus filhos, sempre foi assim. Deus honra. Eu vivo uma vida que eu não tinha sonhado quando eu era mais novo viver o que eu estou vivendo hoje, né? Graças ao Senhor Jesus, Ele deu para mim mais do que eu mereço, muito mais. Amém? Para Jesus. Obrigado. Hoje eu vivo uma vida que eu não tinha sonhado. Geralmente a gente fala, estou vivendo o que eu sonhei. Mas a limitação não deixava enxergar que pudesse viver o que está vivendo. A mentalidade não deixava. Mas de tudo isso que eu trouxe, porque um testemunho fala mais do que 1000 palavras, né? Está aí o depoimento. Para mostrar que não estou colocando aqui, estou mostrando a consequência de uma vida com Deus. A consequência de uma fé ativa, dependente, que se renova ano após ano. Depois de 20 anos, a pessoa conseguir manter a mesma chama, a mesma fé, o mesmo nível de comprometimento, a mesma dependência. Isso é algo extraordinário. Está entendendo o que eu quero mostrar? Sim ou não? Eu poderia estar aqui para dizer assim, olha que coisa maravilhosa, pá, crescendo. Não, não é isso. Eu estou indo na raiz, no ponto principal. O que trouxe tudo isso? E o porquê se mantém tudo isso? Por que se mantém? Porque aqui a gente acaba falando
resumido e tudo mais superficial. Você dá início a uma fé e essa fé ser progressiva. É um relacionamento com Deus que é progressivo. Esse é o ponto. Abre aí, por favor, Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 diz assim, ó. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa, diga comigo, de uma prostituta. Diga em voz alta, por favor, de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. O rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que foi para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: diga comigo, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Como ela sabia disso? Esse não era o Deus dela. Essa não era a fé dela. Como ela sabia? Olha o que ela diz: vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, diga comigo, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Olha, nós ouvimos o que o Deus de vocês fez por aí. Nós ouvimos como ele secou as águas do Mar Vermelho. E o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, que eram o rei de Bazã, os gigantes. Os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois, diga comigo, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então vamos lá, olha aqui para mim, porque o que mais me encanta na Bíblia, e você que tem ouvido aí, acompanhado as mensagens, e nós temos falado dos últimos tempos, o que mais nos encanta é o que nos revela acerca das pessoas que tinham tudo para não ser nada. Pessoas que eram as mais improváveis. Nós, se não me engano, na sexta-feira, não sei, nós falamos de Jefté, o filho da prostituta. Nós falamos de Gideão, da menor família, né? Nós falamos de Débora, uma mulher. E agora, nós estamos falando aqui e vendo a fé, uma mulher que foi salva da destruição, diga comigo essa palavra, uma mulher que foi salva
da destruição pela fé. Essa mulher era para ser destruída, porque tudo seria destruído em Jericó. Seria tudo completamente destruído, todos e tudo. A única coisa que seria preservada era o ouro, a prata, que ia para os tesouros do Senhor. Mas do resto seria destruição total. Mas essa mulher, por ouvir falar, só por ouvir falar do que Deus havia feito, da abertura do Mar Vermelho, das vitórias que havia dado a Israel, essa mulher se encheu de fé. E aí, olha o que ela diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus, diga comigo, em cima nos céus e embaixo na terra. E aí, aonde houve destruição para todos, houve salvação para ela e para toda a família. E o mais interessante, e é o que eu quero que entre no teu espírito, o que ela era, gente? O que ela era? E para Deus não importa o que ela foi. Deus estava vendo o que ela seria. Quem é preconceituoso e quem tem a mente fechada é o homem, não é Deus. Deus sabia quem ela era, mas ela manifestou uma fé. O que ninguém... Aliás, a geração, porque essa aqui já é a segunda, né? A primeira geração não creu no que essa mulher creu. Porque muitos diziam assim: nós não podemos entrar nessa terra, nós não podemos conquistar, é terra que consome seus moradores. Essa mulher estava dizendo assim: nós subimos, nosso coração desanimou por causa de vocês, nós perdemos a coragem, pois o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, Deus entregou a vocês. Ela já acreditava que Deus havia entregado Jericó nas mãos do povo de Israel. Ela olhava Jericó, para quem talvez não conheça os detalhes, era considerada uma cidade inconquistável, impenetrável. Era uma cidade fortaleza. Ela tinha uma muralha que era realmente uma grande fortaleza. Há estudos que dizem que é 2 muralhas. Se você passasse por uma, você caía num vale, num corredor, e não tinha como passar para outra. Era muito mais fácil você ser destruído. E o Senhor disse: eu entreguei Jericó na mão de vocês. E essa mulher creu antes. Ela olhou para tudo isso, olhou que a cidade era uma fortaleza, mas ela acreditou. E ela creu no Deus de Israel. Ela creu no nosso Deus, mesmo ela vivendo e aprendeu uma outra fé, a sua vida sendo uma vida promíscua, ela creu e ela quis a mudança. E olha, o mais incrível é que se você prestou atenção, ela começou a ouvir antes, aquilo entrou dentro dela. Sabe, igual a gente está ouvindo aqui testemunho, como ouvimos aqui, temos ouvido tanto. Ela disse: eu acredito nesse Deus, e eu quero seguir esse Deus, eu quero servir a esse Deus, esse será o meu Deus. Eu não tenho dúvida que Deus entregou Jericó nas mãos desse povo, só que eu não vou morrer com eles, eu não vou ser destruída com eles. E aí foi a decisão dela de acolher os espias, foi a decisão dela de esconder, ajudá-los, depois ajudá-los a descer a muralha, fazer uma aliança com eles, fazer eles prometer que ela não seria destruída. Eles disseram: olha, só que você vai amarrar uma fita vermelha, simbolizando até o sangue de Jesus, né? Você vai amarrar uma fita vermelha e essa fita será um sinal. Agora, nós não somos responsáveis se você não colocar essa marca lá. E aí, passa por favor. Jure-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos, diga comigo, com a minha família. Dei-me um sinal seguro,
de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence, livrem-nos da morte. Ela trouxe salvação para toda a sua família. O que nós falamos a semana passada? Deus precisa de um. E o ponto central que eu quero aqui é que ela era o quê, por favor? E você sabe o que essa mulher se tornou? Porque vou repetir, para o Senhor não importa quem você foi. Para o Senhor, o que importa é quem você é e quem você será. Para o Senhor não importa passado. A partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, para Ele não importa mais. O nosso passado o Senhor apaga. É vida nova. Você sabe quem essa mulher se tornou? Sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Não sabe, então tá bom. Vou só trazer alguns versículos rapidinho aqui, mas você vai ficar encantada de ver quem não sabe. Vamos para Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe é Raabe. Há estudos que dizem que um dos espias se tornou o marido dela, se casou com um dos espias. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou, diga comigo, Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Jessé gerou o rei Davi. Ela é tataravó de Davi, o maior rei de Israel, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Estou pulando, tá? Jesus é descendente de Raabe? É. O maior rei de Israel é descendente de Raabe? É. A história dessa mulher mudou. Quando essa mulher creu no Deus de Israel, acolheu os espias, você vê que ela declarou, Deus, eu sei que Deus entregou Jericó nas mãos de vocês. Eu sei, não há Deus como Deus de vocês. Você vê que os que viram isso acontecer não creram, ela que só ouviu falar, creu. Que Deus nos deu uma fé como essa. E a história dessa mulher, o futuro, o destino dessa mulher foi curado. Essa mulher mudou a vida dela e de toda a família dela, porque ela e toda a família foram poupados. Você viu que ela fez com que eles prometessem que salvaria, pouparia a ela e todos os seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos. E, por incrível que pareça, coloca os versículos que eu tenho aqui para falar dela. Próximo versículo. Caso semelhante, Tiago 2,15, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Quer dizer, sabe onde está em Tiago aqui, para falar que a fé sem obras é? Não adianta ela falasse assim, que ela declarar, eu creio no Deus de vocês, mas ela não fizesse nada para apoiar os homens de Deus. A fé dela foi mostrada, apresentada através das suas atitudes. Ela tanto creu que ela acolheu, que ela escondeu. Quando o rei foi lá, ela disse, não, eles já foram, passaram por aqui, já seguiram. Porque ela tinha tanta certeza que Deus entregaria nas mãos de Israel. Próximo versículo. Diga comigo, pela fé, aliás, vai para o 31. Pela fé, diga comigo, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, então ela acolheu pela fé, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, enquanto a destruição veio para a grande maioria,
salvação para ela e para sua casa. Está entendendo o que eu quero dizer? Vou repetir, tá? Enquanto destruição veio para a cidade, salvação chegou para Raabe e para toda a sua família. Por quê? Fé. O Senhor não quer saber quem você foi. Ele já está olhando quem você será. Esse é o ponto. Quando você crê nele, entrega a sua vida a ele, crê com essa grandeza, você vê que ela já visualizou. Eu sei que Deus entregou para vocês. Eu sei que, está todo mundo aqui apavorado, porque sabe, nós já ouvimos tudo que esse Deus fez. Sabe o que ela estava dizendo? Sabe que a grande segurança de Jericó estava nas suas muralhas, certo? Era, diga comigo, impenetrável, inconquistável. Só que ela disse assim, nós ouvimos do que o Deus de vocês fizeram, abrindo o Mar Vermelho, e ouvimos o que aconteceu com Og, o rei de Bazã. Essas muralhas não vai aguentar. Eu não sei, se ele fez tudo isso lá, ele vai fazer aqui coisas sobrenaturais para entregar isso aqui a vocês. E foi o que aconteceu. As muralhas desmoronaram. Que eu gostaria de ter tempo para falar sobre, mas a gente não tem tempo para falar. Por causa da fé dessa mulher, ela teve o seu destino curado, alterado, mudado. Essa mulher que tinha uma vida promíscua, a sua fé alterou completamente o seu destino. Mudou completamente o seu futuro. Começa ali instantaneamente, onde haveria destruição, ela e a casa dela estava entrando salvação. Ao invés de morrer com a cidade, ela viveu no meio do povo de Deus. Ela passou a viver no meio do povo de Deus, que é o que a Bíblia diz. E a partir dali, do momento que ela passou a viver no meio do povo de Deus, começou toda essa história linda, essa construção linda, pensar que essa mulher foi tataravó do maior rei de Israel, que foi Davi. E pensar que Jesus veio da genealogia dessa mulher. Engraçado, sabe o que é engraçado? É que nada paga a palavra prostituta. Isso é por amor a nós. É para mostrar que não importa o passado. Quando você lê aqui Mateus 1, você olha, era uma prostituta. Descreve como uma prostituta. Mas olha a descendência dessa mulher. Olha a posição que ela ocupa na história. Olha quem são a descendência dessa mulher. Quem está entendendo, por favor? Não importa o seu passado. Deus não quer saber do seu passado. Deus já está olhando o seu futuro. Por pior que ele tenha sido. Está entendendo? Para muitos, e para nós olhando assim, fala, qual o futuro dessa mulher, meu Deus do céu? Qual o futuro? Mas você vê que a fé apaga o passado. A fé reescreve nossa história. A gente pode ter feito só besteira na vida, só erros na vida, mas quando você realmente tem o seu encontro com Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você depende do Senhor, o Senhor muda e cura o seu destino. Amém? Pega o teu propósito, por favor. Aonde houve na vida de alguns, é a gente olhar hoje, né? Se você pensar que em alguns lugares está chegando a destruição, em outros lugares
está chegando a salvação. E para alguns é o fim, para outros um grande começo. Aquilo que para a grande maioria daquele lugar era um fim, para Raabe era o começo de uma nova história. Está entendendo o que eu quero dizer? Ah, é forte demais. É forte demais. Ela não poderia olhar e falar assim, não tem o que fazer. Está aí. Não é Jericó, é a nação que vai ser destruída. Mas a fé dela no Deus de Israel mudou completamente, alterou completamente, em meio ao caos, alterou completamente o futuro dessa mulher. E isso mostra, com seus olhos fechados, por favor, eu penso que uma prostituta, como nós aprendemos com a Bíblia, ela não peca só contra Deus, ela peca contra seu próprio corpo. São pecados gravíssimos, porque ela está pecando contra o seu próprio corpo e pecando contra o Senhor. Mas você pensar que essa mulher, o passado dela foi completamente alterado, apagado. Fica o título para nós, porque como é que nós vamos ver, né, toda essa transformação se não ficar ali o prostituta Raabe? Se falasse só Raabe, vó de Davi, você ia falar, nossa, que senhora distinta. Que honra, né? Quanta honra. Não. A tataravó do rei Davi, do qual a partir dali até chegar Jesus, antes de conhecer a Deus, foi uma mulher promíscua. Mas olha que futuro. A partir dali, você vê que já estava dentro dela. Não há Deus como o Deus de vocês. Há Deus como nosso Deus? Responde você. Sim ou não? Não. Não há Deus como nosso Deus. Então nós vamos nos refugiar onde? Correr para onde? Nos esconder aonde? Só nele. Somente nele. Não importa o seu passado. Deus está olhando para o teu futuro. Acredite nisso. Você pode ter feito tantas escolhas erradas, cometido tantas besteiras, como todos nós fizemos. Deus não está olhando para o seu passado, é o diabo que vive olhando e tentando trazê-lo de volta à sua memória. Não, esquece ele. Por isso que a Bíblia chama ele de acusador. Acusação joga fora, combate, repreende, não aceita. E você vai dizer que Deus não olha para o seu passado. Repita comigo isso. Diga, Deus não olha para o meu passado. Deus olha para o meu futuro. Deus está olhando para o seu futuro. Ele não olha quem você foi. Ele está olhando quem você será. Diga isso, Deus não olha quem eu fui. Ele está olhando quem eu serei. É isso que ele está olhando, gente. Entende? E eu tenho certeza,
Nós ouvimos, será que Raabe, olha que coisa incrível, será que Raabe um dia imaginou que ela poderia fazer parte, ter um futuro tão importante? Talvez em algum momento ela olhasse e falasse assim, já é lucro sair salva, não é verdade? Mas Deus tinha um marido para ela, Deus deu filhos a ela, Deus deu uma descendência, a descendência mais importante da face da terra saiu dela. Entende? Os homens mais extraordinários da face da terra saiu dela. Pelo menos parte deles saiu dela. Puxa vida, já parou para pensar? Às vezes a gente olha o futuro da gente tão curtinho, tão pequeno, né? E Deus olha algo tão grande, tão extraordinário, tão poderoso. Então deixa Deus colocar isso dentro de você. Talvez você ache que o seu futuro é curto, é pequeno, que você terá uma vida pequena. Não, você não terá uma vida pequena, você terá uma grande vida. Uma grande vida em Deus. Só que se lance em Deus de verdade. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Você que está aqui, você que está na transmissão, Deus está dizendo a você que para Ele não importa o seu passado. Ele está dizendo que o que importa é o que Ele vê já que você será, quem você se tornará. E tem um futuro lindo. Talvez você nem imaginou. Talvez você nem imaginou. Você não consegue dimensionar isso. Mas se aproxime de Deus. Se agarre a Ele. Porque tem um futuro incrível aí preparado para você. Você acredita nisso? Então se lança, mergulha no Senhor. Se aproxima dEle. Porque nós falamos recentemente, nós estamos falando hoje de Raabe, uma prostituta, nós falamos de Jefité, filho de uma prostituta, nós falamos de Gideão, da menor família, da família mais pobre, o menos importante, de Débora, uma mulher que liderou e trouxe salvação para Israel. Deus só precisa de pessoas que se posicionam. Desculpa a palavra que eu vou dizer a você, olha aqui para mim. Todos nós, em algum momento da vida, nós fomos prostituta. Todos. Sem exceção. Porque quando nós adoramos um outro Deus, nós estamos traindo o marido. Nós estamos nos prostituindo espiritualmente. E a Bíblia fala sobre isso. Quando fala de Israel, quando eles se desviavam e adoravam outro Deus, eles estavam como uma prostituta, uma mulher adúltera. Então todos nós, em algum momento, nós já fomos uma prostituta espiritual. Está entendendo o que eu quero dizer? Todos nós. Às vezes a gente olha para alguém que teve uma vida promíscua e fala, o pecado dela, não, o pecado dela mas o nosso também não é menor. Porque quando nós servimos a outros deuses, nós adoramos outros deuses, nós fomos prostitutas espirituais. E Ele nos aceitou. E Ele não quer saber quem fomos. Ele não quer saber o que nós fizemos. Olha que coisa linda. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Isso não é lindo? Por isso que a gente tem que cooperar com Deus, porque se Ele não se lembra, para que a gente vai ficar lembrando? Pô, já fiz tanta besteira na vida, agora eu vou ficar lembrando de besteira. Tem o que de bom eu posso fazer, o futuro lindo que Deus tem para mim.
Ele vai me capacitar, Ele vai me dirigir, Ele vai derramar da unção, da graça, do favor dEle sobre a minha vida, e eu vou construir uma linda história, um futuro extraordinário. Deus está falando algo poderoso aqui nessa manhã. Espero que esteja entrando no teu espírito, porque o seu futuro é muito maior do que foi o passado. Esse passado aí, às vezes Deus não... Porque faz parte do testemunho, né? A gente não esquece as coisas, mas não tem mais peso para a gente. Como seria? Porque como não tratar Raabe como sempre a prostituta? Por quê? Porque se falasse a tataravó do Davi, não tinha glória nisso. Mas tem que falar quem ela foi e quem ela se tornou. Entendeu? Só que quem ela foi não é relevante. Você sabia? Olha aqui para mim. Só tem 2 mulheres lá na galeria dos heróis da fé. Por incrível que pareça. Sara e Raabe. Raabe está ali junto com Abraão em Tiago. Porque quando fala da fé de Abraão, que a sua fé cooperou com as obras cooperou com a sua fé, está falando em Raabe também, está junto. Então essa mulher não foi qualquer mulher. E tudo começou em ela crer no Deus de Israel. Com teu propósito nas mãos, nós temos pouco tempo agora, que eu sei que eu avancei a hora. Você vai falar, apresentar a Deus, você vai falar: Senhor, obrigado, porque eu sei. Eu sei que o Senhor tem um futuro lindo, glorioso, extraordinário para mim. Eu sei, Senhor, que o meu passado de destruição, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me tirou. Talvez Deus já te tirou. E mais uma coisa, não fique com medo do que está acontecendo aí fora não, porque no meio ao caos, no meio à destruição, Raabe encontrou salvação, viu? No meio aonde todos seriam destruídos, Raabe e a casa dela, a família dela, estava sendo salva. Então Deus pode te livrar, viu? Deus pode te livrar no meio de destruição, de caos. Deus pode realmente livrar você, sua família, fazer algo extraordinário, te dar um futuro lindo, curar o seu destino. Talvez o destino de Raabe era morrer como uma prostituta, mas ela não morreu como uma prostituta. Raabe morreu como a tataravó de Davi, e Jesus é da genealogia, é da descendência de Raabe. Então, olha que futuro, olha que final lindo, olha aqui, essa mulher poderia ter a história, a prostituta morreu junto com Jericó, quando Jericó foi destruído, mas a prostituta não morreu. A prostituta passou a viver com o povo de Deus, a prostituta constituiu família, a prostituta teve netos, teve bisnetos, trinetos. Essa mulher construiu uma história de fé que hoje está aqui como um exemplo de fé para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, diga que o teu futuro é lindo, o teu futuro é extraordinário. O que Deus tem para você é um futuro que você talvez hoje não consiga imaginar. Diga isso: Deus tem para mim um futuro que talvez nem eu consiga imaginar, consiga visualizar, mas é o futuro que Deus tem para a minha vida. Ó santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu oro com essas pessoas, eu determino, meu Deus, cura destino, Senhor. Eu sei que o Senhor fala, porque eu sinto, meu Deus, o Senhor falando profundamente em corações, o Senhor curando, ó meu Deus, corações, o Senhor curando e alterando destinos. Eu sei, Senhor, eu sinto isso no meu espírito, no meu coração, o Senhor mudando histórias. Ó meu Deus, aonde há destruição, está entrando salvação, aonde era um caos, está entrando glória, para a honra e a glória do teu santo nome, meu Deus. A história dessa pessoa será uma história para glorificar o teu nome, ó meu Deus, para exaltar o teu nome, para promover o teu nome, para a honra e a glória do teu santo nome. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver um novo tempo, é tempo de dar a volta por cima, para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoe, meu Pai, abençoe cada um que ora comigo, abençoe as pessoas na transmissão, que essa unção chegue a cada uma delas, ó meu Deus, que hoje entre salvação, meu Deus, que hoje
hoje, meu Pai, ó meu Deus, ela entenda que o Senhor não tem destruição, que o Senhor tem um novo tempo, é um futuro lindo, que não importa o passado, o que importa é o que o Senhor está vendo para o futuro, em nome do Senhor Jesus. É o que eu determino, é o que eu profetizo, é o que eu declaro: restauração familiar, restauração financeira, sentimental, emocional, a saúde física. Eu determino a unção de restauração sobre a vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo e essa convicção que nem você imaginou o futuro que Deus tem para você. Nem você consegue visualizar o futuro lindo que Deus tem para você. Só confia nele. Só confia. Só confia. Descansa nele. Ele não quer saber do teu passado. O teu passado ele conhece. Ele está olhando para o teu futuro. Não é quem você foi, é quem você será. É isso que importa. Viu? Não é quem você foi, é quem você será. E ele vê lá na frente quem você será. Aleluia. Acredite nisso. Confie em Deus. Descanse no Senhor. Diga a Ele: mostra-me tua glória, Senhor. Diga: mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Diga: amado meu. Agora diga isso a Ele: tu és a minha vida. Diga: o ar que eu respiro. O pão que me alimenta. É tua presença. Seja abençoado, fortalecido. Saia daqui com um espírito completamente diferente. E com a certeza, saia dizendo isso. Porque Deus diz isso a você. Ele não quer saber quem você foi. Ele quer saber. E Ele está olhando e vendo quem você será. O futuro lindo que Ele tem para você. Amém? Diga: eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Para Jesus.